Parashá Metzorah, o nome da Parashá. A Parashá anterior, Tatzria, descreve o aparecimento e a identificação da doença sobrenatural de Tzaraat. Nossa Parashá, por sua vez, detalha o processo pelo qual aquele que sofre de Tzaraat se liberta da aflição, tornando-se ritualmente puro. Assim, é um tanto surpreendente que a nossa Parashá seja chamada de Metzorah, que significa aquele que é afligido por Tzaraat, já que a nossa Parashá não trata da aflição desta condição, mas sim de sua cura espiritual. Se algo de ruim acontece, pode ser uma das duas razões. Primeiro, é uma expressão das forças do mal. Segundo, é, de fato, a expressão de uma forma muito intensa de bem, mas o bem era tão intenso que o mundo foi incapaz de lidar com ele. Assim, o bem se desencaminhou para as forças do mal. O método para corrigir o problema diferirá em ambos os casos. Primeiro, o mal evidente precisa simplesmente ser erradicado. O problema e a sua solução são, assim, diametralmente opostos. O problema é o mal e a solução é o bem. Segundo, porém, se a ocorrência ruim é na realidade uma forma desencaminhada de bem intenso, então a cura não é por erradicação, pois existe um tremendo poder de bem aqui. Assim, a solução está em revelar a verdadeira natureza e fonte do problema, como debaixo da superfície há algo realmente muito bom. O pensamento racídico explica que a Tzaraat se encaixa nesta última categoria, e que, na verdade, a aflição carrega uma energia espiritual extremamente positiva. Está em Likutei Torá, Tatzria 22b. Assim, a sua cura, descrita em nossa Parashá, não é de fato uma erradicação da Tzaraat, mas sim uma revelação do bem da natureza interior da aflição. Por conseguinte, a nossa Parashá, que descreve a cura para a doença, é chamada pelo mesmo nome da doença, Metzorah, para indicar que a cura para este problema está em revelar a verdadeira natureza interior da própria aflição. Baseado em Sihat Shabbat, Tatzria Metzorah, 5751. Ritual de purificação de uma pessoa afligida por Tzaraat. Deus falou a Moshe dizendo: esta é a lei do afetado por Tzaraat no dia de sua purificação ritual. Seu caso deve ser trazido à atenção do sacerdote. O sacerdote irá para fora do acampamento onde está o sofredor de Tzaraat. Ali ele examinará a pessoa afligida por Tzaraat para determinar se a lesão foi curada. O sacerdote então ordenará que a pessoa submetida à purificação traga 2 pássaros vivos puros, um pedaço de cedro, um pouco de lã carmesim e um ramo de isopor. O sacerdote ordenará que um pássaro seja abatido, permitindo que seu sangue caia sobre a água corrente da fonte numa tigela de barro. Ele então pegará o outro pássaro, que está vivo, junto com um pedaço de cedro, a lã carmesim e o isopor. Junto com o pássaro vivo, ele mergulhará os outros artigos que devem estar amarrados juntos na água da fonte misturada com o sangue do pássaro abatido. Ele então aspergirá essa mistura 7 vezes sobre a pessoa submetida à purificação de Tzaraat, assim tornando-a pura. Esta é a parte crucial de seu processo de purificação ritual. Ele soltará o pássaro vivo na direção dos campos.
A pessoa submetida à purificação, então, mergulhará suas roupas em um mikve. E o sacerdote raspará todo o cabelo da pessoa. Ela, então, mergulhará no mikve. Esta é a parte crucial do processo de sua purificação. Ela pode retornar ao acampamento, mas deve permanecer fora de sua tenda, ou seja, separado de sua esposa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote raspará todo o seu cabelo, não somente o cabelo da cabeça, mas também barba, sobrancelhas e outros pelos visíveis devem ser todos raspados. Ela então mergulhará sua roupa e corpo no mikve e ela ficará parcialmente, ritualmente pura. No 8º dia, ela pegará 2 cordeiros perfeitos, sem defeitos, para uma oferenda de pecado e uma oferenda queimada. Uma ovelha perfeita de 1 ano, sem defeito, para uma oferenda de pecado. 3/10 de efa de farinha fina de trigo, misturada com azeite de oliva, com oblação, e 1 log de óleo de oliveira. O sacerdote que cuida do processo de purificação posicionará todos esses itens e a pessoa submetida à purificação diante de Deus à entrada da tenda da reunião. O sacerdote pegará um cordeiro macho e o apresentará como uma oferenda de culpa junto com um log de óleo. Ele os agitará na maneira prescrita para uma oferenda agitada diante de Deus. Ele então abaterá o cordeiro no mesmo lugar onde as oferendas queimadas e as oferendas de pecado são abatidas, no lugar de santidade norte do altar. A oferenda de culpa é santidade das santidades, e ela é como qualquer uma oferenda de pecado, em termos de realização do serviço para o sacerdote. O sacerdote pegará parte do sangue da oferenda de culpa e colocará sobre o lóbulo da orelha direita da pessoa que está sendo purificada, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o dedão de seu pé direito. O sacerdote pegará parte do log de óleo e o derramará na palma de sua própria mão esquerda. O sacerdote então mergulhará seu dedo indicador direito no óleo em sua mão esquerda e, com o seu dedo, aspergirá parte do óleo 7 vezes diante de Deus em direção ao Santo dos Santos. O sacerdote colocará parte do óleo restante em sua mão sobre o lóbulo da orelha direita, polegar da mão direita e dedo grande do pé direito da pessoa submetida à purificação, sobre sangue da oferenda de culpa. O sacerdote então colocará o restante do óleo em sua mão sobre a cabeça da pessoa submetida à purificação. Dessa maneira, o sacerdote fará expiação para ela diante de Deus. O sacerdote então fará o serviço de oferenda de pecado para expiar a impureza da pessoa submetida à purificação. Depois disso, ele abaterá a oferenda queimada e o sacerdote apresentará a oferenda queimada e a oblação sobre o altar. O sacerdote assim fará expiação por ela e a pessoa estará sendo ritualmente pura por completo. A oferenda da pessoa pobre afligida por tsarat. Se a pessoa é pobre e não dispõe de recursos para os sacrifícios acima, ela pegará um cordeiro como uma oferenda de culpa. Esta será a oferenda agitada para expiar por ela. 1/10 de efa de farinha fina de trigo misturada com óleo como uma oblação. 1 log de azeite para ser aplicado no polegar e no dedão. 2 rolas ou 2 jovens pombos comuns, como ela puder dispor. 1 para a oferenda de pecado e 1 para a oferenda queimada. No 8º dia de sua purificação, ela os trará ao sacerdote na entrada da tenda da reunião
diante de Deus. O sacerdote pegará o cordeiro da oferenda de culpa e o log de óleo e os agitará nos movimentos prescritos para uma oferenda agitada diante de Deus. Ele abaterá o cordeiro da oferenda de culpa. O sacerdote pegará o sangue da oferenda de culpa e o colocará sobre o lóbulo da orelha direita, e o polegar da mão direita e o dedo grande do pé direito da pessoa submetida à purificação. O sacerdote então derramará parte do óleo na palma de sua própria mão esquerda. Com o seu dedo indicador direito, o sacerdote aspergirá parte do óleo de sua mão esquerda 7 vezes diante de Deus, em direção ao Santo dos Santos. O sacerdote colocará parte do óleo de sua mão sobre o lóbulo da orelha direita, polegar da mão direita e dedo grande do pé direito da pessoa submetida à purificação, sobre o lugar onde o sangue da oferenda de culpa foi colocado. O sacerdote então colocará o restante do óleo que está em sua mão sobre a cabeça da pessoa submetida à purificação. Com tudo isso, ele fará expiação por ela diante de Deus. Ele então realizará o serviço de uma das rolas ou um dos jovens pombos comuns que a pessoa teve recurso para dispor. De qualquer tipo de pássaro que a pessoa pode dispor, o sacerdote sacrificará um pássaro como uma oferenda de pecado e um como oferenda queimada. E então apresentará a oblação. O sacerdote assim fará expiação diante de Deus para a pessoa submetida à purificação. O acima é toda a lei referente à purificação da pessoa que tem a lesão de tsaraate sobre ela e que não dispõe de maiores recursos. A tsaraate de casas. Deus falou a Moshe e Arão dizendo: quando vocês vierem para a terra de Canaã, que eu estou dando a vocês como sua herança, eu colocarei lesões de tsaraate em casas na terra dos Amoritas, as quais os filhos de Reuvém e Gade escolherão herdar. O proprietário da casa virá e dirá ao sacerdote: parece haver algo como uma lesão de tsaraate em minha casa. Conforme as instruções do sacerdote, deverão esvaziar a casa antes que o sacerdote venha inspecionar a lesão, de modo que nenhum utensílio de barro torne-se irreversivelmente, ritualmente impuro, se o sacerdote proclamar a casa ritualmente impura. Somente então o sacerdote virá para ver a casa. Ele examinará a lesão, e se a lesão nas paredes da casa consiste de listras penetrantes, que são verdes escuras ou vermelhas escuras, as quais aparentam estar mais profunda que a superfície da parede, então o sacerdote deixará a casa e permanecerá de fora à entrada da casa. O sacerdote então fechará a casa por 7 dias. No 7º dia, ele retornará e a examinará se a lesão se espalhou ou não nas paredes da casa. Se ela se expandiu, o sacerdote ordenará que removam as pedras com lesões e lancem-nas para fora da cidade, para um lugar ritualmente impuro. Ele então fará com que seja raspado o interior da casa, em todo o redor da lesão, e as pessoas que fizerem a raspagem lançarão toda a poeira removida para fora da cidade, para um lugar ritualmente impuro. As pessoas pegarão outras pedras para substituir as pedras removidas. O proprietário então rebocará a casa com outro pó.
Se, após as pedras terem sido removidas e a casa ter sido raspada e rebocada, a lesão voltar ao fim da semana, o sacerdote retornará e examinará a casa. Se a lesão se espalhou na casa, ela é tsarat aguda na casa, a qual é ritualmente impura. O sacerdote ordenará que a casa seja demolida e que suas pedras, madeira e toda a poeira da casa sejam levadas para fora da cidade, para um lugar ritualmente impuro. Enquanto a casa estiver isolada, qualquer um que entrar nela ficará ritualmente impuro até o escurecer. Quem se deitou dentro da casa deverá imergir suas roupas em um mikve. Quem comeu dentro da casa também deve imergir suas roupas em um mikve. No entanto, se o sacerdote retorna outra vez e constata que a lesão não reapareceu na casa depois que esta foi rebocada, então a lesão sanou e o sacerdote declarará a casa ritualmente pura. Para purificar ritualmente a casa, ele pegará 2 pássaros, um pedaço de cedro, um pouco de lã carmesim e um ramo de isopor. Ele abaterá um pássaro, deixando que seu sangue caia sobre água fresca da fonte num recipiente de barro. Ele então pegará o pedaço de cedro, o isopor, a lã carmesim e o pássaro vivo e os mergulhará no sangue do pássaro abatido, misturado com a água da fonte, e aspergirá a mistura em direção à casa 7 vezes. Assim, com o sangue do pássaro e a água da fonte, junto com o pássaro vivo, o cedro, o isopor e a lã carmesim, ele purificará ritualmente a casa. Ele então soltará o pássaro vivo fora da cidade em direção aos campos. Dessa maneira, ele fará expiação pela casa e ela ficará então ritualmente pura. O acima é toda a lei para tsarat, netek, tsarat de roupas e casas, pústula branca, descoloração ou mancha, de modo que decisões possam ser tomadas sobre qual é o dia que alguém é considerado ritualmente impuro e em que dia ele se torna ritualmente puro. Esta é toda a lei com referência a tsarat. A impureza ritual do fluxo insalubre de um homem. Deus falou a Moshe e Arão dizendo: fale aos filhos de Israel e digam-lhes: se um homem tem um fluxo insalubre aguado do seu órgão, esse fluxo é ritualmente impuro. Esta será a lei de impureza ritual quando o homem se torna ritualmente impuro através de um fluxo de seu órgão, pinga com o fluxo ou se ele tem algo dele grudado em seu órgão. Qualquer item designado como cama sobre o qual o homem com fluxo se deitar ficará ritualmente impura, e qualquer outro objeto sobre o qual ele sentar ficará também ritualmente impuro. Se a pessoa tocar a cama do homem, ela deve mergulhar sua roupa e seu corpo num mikve de água, então permanecerá impura até o escurecer. Se uma pessoa se sentar sobre um objeto sobre o qual o homem com fluxo tenha sentado, ela deve mergulhar sua roupa e seu corpo num mikve de água e então permanecer impuro até o escurecer. Se alguém toca o corpo da pessoa com fluxo, ele deve mergulhar sua roupa e seu corpo em água e permanecer impuro até o escurecer. Se a saliva de um homem com um fluxo entrar em contato com uma pessoa ritualmente pura,
Esta deve mergulhar sua roupa e seu corpo em um mikve de água e permanecerá impura até o escurecer. Toda sela de montaria sobre o qual o homem com o fluxo monta ficará impura. Assim, aquele que toca em algo, sela de montaria, que tenha estado sobre o homem com o fluxo, enquanto ele senta sobre ela, ficará impuro até o escurecer. Aquele que ergue qualquer objeto contaminado por uma pessoa com fluxo deve mergulhar sua roupa e seu corpo em um mikve de água, e então permanecerá impuro até o escurecer. Qualquer um tocado por um homem com um fluxo que não tenha previamente lavado suas mãos e mergulhado no mikve, então esta pessoa deve mergulhar sua roupa e seu corpo em um mikve de água, então permanecerá impura até o escurecer. Se um homem com fluxo toca o interior de um vaso de barro ou move-o, este deve ser quebrado. Se é um vaso de madeira, ele deve ser mergulhado em um mikve de água. Quando o homem está curado de seu fluxo, ele deve contar 7 dias consecutivos sem fluxo, a partir do dia em que ele parou de ver qualquer fluxo. Ele então mergulhará sua roupa e seu corpo em água viva da fonte, e ele estará ritualmente puro. No 8º dia, ele pegará 2 rolas ou 2 jovens pombos e virá diante de Deus na entrada da tenda da reunião, e dará os pássaros ao sacerdote. O sacerdote realizará o serviço, um pássaro como uma oferenda de pecado e o outro como oferenda queimada. O sacerdote assim fará expiação pelo homem diante de Deus, assim purificando-o de seu fluxo. A impureza ritual da emissão seminal. Quando um homem tem uma emissão de sêmen, ele deve mergulhar o seu corpo inteiro no mikve, água, e então permanecerá impuro até o escurecer. Se algum tecido ou artigo de couro tem algum sêmen nele, ele deve ser mergulhado no mikve, água, e então permanecerá impuro até o escurecer. Se uma mulher se deita com um homem e ele tem uma emissão seminal, ambos mergulharão no mikve, água, e então permanecem impuros até o escurecer. A impureza ritual da menstruação. Quando uma mulher tem um fluxo menstrual e seu útero emite um fluxo de sangue em sua carne, ela entra no estado de nidá, com separação física por 7 dias. Quem a tocar ficará ritualmente impuro até o escurecer. Enquanto ela estiver no estado de nidá, qualquer coisa sobre a qual ela se deitar ou sentar ficará ritualmente impura. Qualquer um que tocar sua cama deverá imergir sua roupa e seu corpo em um mikve, água, e permanecerá ritualmente impuro até o escurecer. Aquele que tocar em qualquer objeto em que ela estiver sentada deverá mergulhar sua roupa e seu corpo em água e permanecerá impuro até o escurecer. Assim também, se alguém se deitar ou se sentar diretamente sobre a cama ou qualquer outro artigo sobre o qual ela está sentada, sem ter feito contato direto com esses locais. Se alguém toca uma sela que ela usou, ele se torna impuro até o escurecer, mas não terá de imergir suas roupas no mikve. Se um homem tem relações com tal mulher, a impureza ritual de sua menstruação é transferida para ele, e ele ficará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre o qual ele se deitar ficará ritualmente impura. A impureza ritual de uma menstruação anormal. Se uma mulher tem um fluxo de sangue originário de seu útero
por muitos 3 dias, quando não é a época de sua separação menstrual, depois de contar 7 dias a partir de seu período menstrual, ou se ela tem um fluxo de sangue uterino de 3 dias que ocorre um dia ou mais, após a contagem de 7 dias a partir de seu período menstrual normal, então ela tem uma impureza ritual mais severa do que a da menstruação normal. Durante todos os dias em que ela estiver um fluxo de sangue ritualmente impuro, ela ficará ritualmente impura, tal como nos dias de seu período menstrual. Enquanto ela estiver o fluxo, qualquer cama sobre o qual ela se deite terá a mesma impureza ritual de quando ela está menstruando. Qualquer objeto sobre o qual ela se sentar ficará ritualmente impuro, assim como é quando ela está ritualmente impura menstruando. Qualquer um que toque nesses artigos ficará ritualmente impuro. Ele deverá mergulhar sua roupa e seu corpo no mikve água e permanecerá impuro até o escurecer. Quando o fluxo da mulher cessar, ela deverá contar para si 7 dias limpos, desprovido de qualquer fluxo, e somente então ela poderá se submeter à purificação mergulhando em um mikve. No 8º dia, ela pegará para si 2 rolas ou 2 pombos jovens e os trará para o sacerdote, à entrada da tenda da reunião. O sacerdote realizará o serviço. Um será uma oferenda de pecado e o outro uma oferenda queimada, e o sacerdote assim fará expiação por ela diante de Deus de seu fluxo. Você, Moshe e Aron, deve advertir os filhos de Israel acerca da impureza deles, de modo que a impureza deles não os faça morrer se eles contaminarem o tabernáculo que eu coloquei entre eles. Esta, então, é toda a lei referente ao homem que está impuro por causa de um fluxo insalubre e uma emissão seminal, ou uma aparente emissão, assim como a mulher que tem seu período menstrual, o homem ou a mulher que tem múltiplos fluxos, e o homem que se deita com uma mulher ritualmente impura. Aqui termina a Parashá Metzorá.